Você embarcou em uma jornada que pode mudar de curso imprevisivelmente. Em um momento, você pode se sentir totalmente equilibrado, como se estivesse no topo do centro galáctico, e no próximo você pode se encontrar em um dos buracos mais escuros e profundos da existência. Quando você viaja pelos reinos da consciência expandida, muitos testes são exigidos de você, e esta peregrinação também o levará a alguns lugares escuros e assustadores. Muitos de vocês vão querer sair do trem em vez de entrar nas cavernas sombrias, sentindo que ir até lá é equivalente à aniquilação. Queremos que você perceba que a escuridão é mais profunda antes do amanhecer e que contém muitas pistas. Falamos com vocês como membros da família da luz, que esqueceram seus conhecimentos ancestrais e estão tentando se lembrar dos mundos invisíveis e dos antigos ensinamentos transmitidos oralmente ou guardados em textos secretos e tabuletas, ou gravados em pedra. A família das trevas tem muitos segredos guardados em sua mente. A escuridão guarda segredos. Você não pode ver o que está lá. Tente abrir seus olhos no escuro até que você se sinta confortável com isso. Até que você seja capaz de ver no escuro e, portanto, aceite isto. Alguns de vocês estão apavorados com a escuridão que reina à frente de sua porta e nem entrariam em uma sala sem as luzes acesas. Você imagina que existem vários e todos os tipos de entidades no escuro. Vocês têm uma imaginação muito rica. E se você usasse o mesmo insight para ir para a luz que está ao virar da esquina, seu crescimento aceleraria dramaticamente. No entanto, existe uma parte da sua psique que tem uma fixação macabra com a escuridão, por um lado querendo e por outro lado aterrorizando. Agora vamos mostrar para você o caminho das trevas que prevaleceu no livro da Terra. Uma escuridão que contém segredos que podem induzir muitos a não transpô-la. Uma escuridão que é, em si só, uma iniciação, mas ainda assim detém muito poder. Não podemos dizer de um poder ruim, já que o poder é poder, assim como o dinheiro é dinheiro. A tecnologia é apenas tecnologia. A intenção é sempre focada no uso, afetando o que você acredita. Conforme você avança conosco nesta jornada, o terreno se tornará mais misterioso e as sombras se alongarão. Nas ranhaduras se estreitarão e os sons de energias desconhecidas se intensificarão. Imagine que você está caminhando sozinho por um território escuro e proibido. Respire fundo e relaxe. Então, lembrem-se dos heróis do seu planeta. Não importa se eles são personagens fictícios ou pessoas vivas, que enfrentaram sozinhos os desafios, enfrentaram seus próprios medos e os superaram. Deixe seus heróis e heroínas agora que venham à sua mente. Aqueles que foram pioneiros e que mantiveram sua própria luz enquanto caminhavam com um facão através de um território desconhecido. Sempre que você chega a um lugar novo, você está fadado a encontrar algum estranho. As suas expectativas sobre o novo território determinarão o que você experimentará.
Você não pode entrar em um território de maior energia sem antes ter explorado todos os terrenos. Portanto, o lado sombrio da humanidade e o lado negro da existência agora exigem que você os examine e entenda que o lado negro do poder tem muitos segredos que escondem sua herança, como seres de magnificência biológica e também o conhecimento da sua mente, o poder de regenerar ou simplificar, ou realmente entender os processos de sexualidade, do nascimento, da vida e da morte. Você tem que se livrar do seu medo do escuro e aprender a entender a grande variedade de expressões sexuais e que elas criam poder. Um poder que reside no cerne de sua herança como seres humanos. Conforme seus valores mudam, você deve lembrar a Mãe Divina da energia da deusa, porque é necessário que o masculino se funda com o feminino. Ela deve recuperar seu lugar de direito em suas histórias de bravura e vida. A deusa pode ser reconhecida tanto em homens quanto em mulheres, embora uma forma feminina é usada para representá-la. A energia feminina assumiu muitas formas. Às vezes parece muito controlada, disposta a agradar aqueles que a cercam. Outras vezes ela se apresenta com uma dualidade bastante feroz e guerreira, como nas lendas das Amazonas, aquelas mulheres que iam para a guerra montadas em seus corcéis selvagens. Qual é a sua compreensão da atual energia feminina? Todas as culturas antigas reconhecem que a mãe tinha o poder do sangue. Só ela podia produzir sangue sem estar ferida. O sangue contém a riqueza de tudo o que você é, a soma total de suas vibrações. Na era de peixes, haviam certos rituais que até obrigavam a beber sangue e comer carne humana. O que estas palavras te lembram? Você dirá que são metafóricas, mas mesmo assim, insistimos que tudo está codificado com um significado mais profundo e sempre existe uma verdade por trás de uma verdade e um plano dentro de um plano. A verdade é sempre baseada em sua capacidade de sintonizar contração e expansão, com degeneração e regeneração. Então, considere de um ponto de vista o impensável, o total e completamente ridículo, e entenda que ser informado não significa ser um convertido, mesmo que seja possível criar energias de poder. Através do sexo, você experimenta a sexualidade por muitas razões diferentes. Para a maioria de vocês, parece haver um certo impulso. Você diz que seus hormônios estão vivos e então procura um parceiro para obter uma liberação desta energia, ou seja, trocar a energia, uma troca de energia. Você recebe prazer, consegue o que quer, mas você não sabe o que acontece no nível biológico celular durante a relação sexual. O ato sexual é uma força regenerativa e a experiência orgásmica pode ser usada para construir e aumentar um campo de energia muito forte. Porém, a expressão sexual também pode produzir algo totalmente diferente quando a relação sexual não é baseada no amor, mas sim usada para ritual de abuso e estupro. Algumas culturas antigas de seu planeta, especialmente no Oriente, eram prudentes com suas relações sexuais
durante eclipses, luas cheias e nova. Entendiam que as energias dos céus exercem uma influência sobre seu campo energético, que é o que conecta pessoas com as pessoas. Eles sabiam que os reinos astrais são um espaço no qual alguns seres podem ficar presos. Ousamos dizer que a Terra está impregnada de reinos etéricos, com seres perdidos e fragmentados, buscando integridade e atualmente saturando seu campo energético. Seu medo atrai estas entidades astrais e com isso você lhes empresta um lar. Muitas vezes se trata de humanos, cujos espíritos se fragmentaram no momento da morte. Seus campos foram despedaçados, porque não souberam morrer ou porque nem perceberam que haviam morrido. Muitos tiveram mortes horríveis. É difícil subir como água da fonte e permanecer intacto quando alguém se aproxima da grande porta da morte em tal estado. Em seu planeta, um dos problemas mais sérios é que estas entidades astrais são como parasitas que são atraídos por você. As energias do reino astral continuam a se destruir, avançando contra vocês, humanos, e o resultado é que vocês são possuídos por essas energias grotescas. Você não consegue dormir à noite, tem dores de cabeça, seu corpo está todo dolorido e aparecem doenças inexplicáveis. A verdade é que você está lutando com muito mais do que um mundo tóxico em que os alimentos são irradiados ou cultivados fora do seu país e depois tratados com venenos e inseticidas. A mente das pessoas estão inquietas e instáveis. O medo sempre foi usado para dividir e conquistar as pessoas, e você foi dividido e conquistado ao longo do tempo. Esta é outra prova que lhe será apresentada. Vocês reunirão grande quantidade de energia que está por vir e ficarão entrelaçados ou se fragmentarão, criando mais guerras e mais separações. Existem energias que ficariam encantadas em vê-los separados no reino físico e nos planos interdimensionais. Seres enormes que vivem milhares de anos. Nos seus termos, eles ganham a vida governando e agindo como se fossem seus pais, cobrando seus valores porque vocês mesmos se consideram insignificantes e sem propósito. Aqueles que governam nos planos físicos e multidimensionais entendem perfeitamente o poder que seus órgãos genitais têm de criar vida, prazer, dor e morte. Eles se aproveitam dos seus órgãos reprodutivos como portais de entrada e vocês nem percebem. As mentes de suas crianças estão sendo influenciadas aos poucos para que sua inocência possa ser eliminada de forma imperceptível. Você também não percebe isto. Não adianta ficar com raiva e culpar os outros pelo que está acontecendo. Isto são sinais dos tempos. Se a inocência das crianças se perde, vocês devem se olhar e investigar o que fizeram para que isto acontecesse. A história da mãe e do filho existe em todo o planeta. É uma história importante que vale a pena ser contada, lembrando que os símbolos falam mais do que o olho nu vê. Onde está o pai em todas estas histórias? Nestes tempos de clonagem científica e descobertas de novos métodos de reprodução,
Muita gente vai querer se regenerar através da tecnologia, adquirindo partes do corpo de plástico ou com outras cirurgias. Um tremendo abuso de poder está ocorrendo com embriões humanos sendo adquiridos em seu planeta. O mesmo está acontecendo com pessoas de todas as idades, que desaparecem sem deixar vestígios. Alguns deixam o planeta e outros desaparecem no subsolo. Em seu planeta, existe um mercado incrível que se dedica à venda de seres humanos. Como você vai mudar isso? Primeiro, você tem que aprender a valorizar a vida que surge de seus encontros sexuais. Pois se você não valoriza esta vida, é possível que ela não reconheça seus próprios valores. Os deuses criadores estão reorganizando padrões de muitas realidades. Eles estão explorando novas frequências, graças às quais se pode entender a escuridão, histórias de conspiração planetária, solar e controle galáctico. Isso não é mistério para aqueles que encontraram os avisos ao longo dos tempos. Sincronicidades que mostram uma imagem maior em que tudo é visto com muito mais conectado. O problema é que você é encorajado a acreditar que nada está conectado. Para entender a reestruturação da frequência da Terra, você, primeiro, tem que conhecer os controladores da Terra, pois os desafios que você enfrentará terão muito a ver com as mais absurdas das energias, as mais obscuras. A escuridão antes do amanhecer. Chegará um momento em que você se perguntará como é possível que as coisas estejam tão corrompidas. O ponto de partida. Você está reestruturando o sistema de grade da Terra e mudando a frequência para que uma a uma das luzes possam ser acesas e um campo de energia possa ser estabelecido. Você tem que parar de alimentar estes vampiros que absorvem suas energias. Entidades que vêm dos planos astrais, das diferentes dimensões, da superfície da Terra e também de seu subsolo, e usam sua sexualidade como portal de entrada. Muitos líderes do planeta são os elementos-chave, particularmente aqueles que governam os campos da política, religião e educação, especialmente as áreas que são voltadas para as crianças. Fazem parte de uma grande organização secreta. Tais inclinações são passadas de um membro para o outro, por gerações, em seu planeta. Este é um dos segredos mais sombrios da família das trevas. As casas dos ricos são cheios de relacionamentos secretos e com membros da própria família. Relacionamentos para rituais de abuso, relacionamentos para invocar a escuridão e a deusa negra, relacionamentos em que não existe nem mesmo um indício de amor. Somente existe a vibração da busca pelo poder. Quando falamos em poder e escuridão, não pense que deverá fugir para encontrar a luz diante da informação. Deverá conhecer o poder das trevas para entender as feridas e maldades das almas destes seres que procuram desesperadamente algo que nunca lhes foi dado, nem por seus pais, nem por outras pessoas. Por causa desta falta, tais costumes persistem em sua linhagem de sangue, a falta de amor. Os ímpios do seu planeta, todos eles carecem de amor,
mas não estão conscientes disso. Então, sua tarefa de curar o planeta crescerá à medida que os segredos obscuros e as práticas ocultas das famílias que governam o mundo forem descobertos. Olhando através do livro da Terra, percebemos que seus ancestrais cometeram os mesmos erros. Eles queriam a pompa e o luxo da realeza que passava diante de seus olhos. Suas saudades cresciam principalmente quando suas próprias celebrações e festivais perderam o sentido nos ciclos do tempo e o significado de clareza e escuridão, luz e escuridão e trevas. A modulação das mudanças cíclicas caiu no esquecimento e eles foram cegados cada vez mais com o mundo externo. Vocês deram poder para eles, porque não assumiram os seus poderes. Como gerar o poder? Seus pais e mães foram apresentados aos mistérios e práticas ocultistas que na maioria dos casos começaram de forma benevolente. A mesma coisa também pode acontecer com você. Porém, no caminho do poder, quando a escuridão cruzar seu caminho, você não pode fugir. Muitos destes governantes, que em sua época eram generosos e poderosos, formaram uma aliança quando a escuridão apareceu em suas vidas. Eles se tornaram poderosos e dominaram os outros, aceitando o segredo e a mentira, e como uma mentira leva a outra e mais outra, manter a honestidade se tornou uma tarefa árdua. O mau uso do sexo não é novidade. Escravidão de homens e mulheres sempre existiu e são bastante comuns na história da Terra. Estes costumes foram disfarçados e você não aprende sobre isto na escola. Talvez um dia vocês reconsiderem e comecem a estudar as trevas, estabelecendo um curso em suas instituições educacionais dedicados aos abusos de poder das trevas na educação de seus jovens. É importante que você coloque a questão das trevas na mesa em muitas partes do mundo. Estes trevosos são sempre muito bem recebidos e recebem oferendas e presentes aonde se encontram. São feitos muitos presentes para eles. Mesmo na prática de exorcismo de entidades que se apegaram aos seres humanos, lhes é oferecido um pouco de doce ou comida para atraí-los. Você renuncia à sua história, a história da riqueza da vida, dissolvendo-a em textos sem sentido que exigem que você produza dados sem sentido para poder continuar uma vida sem sentido, participando de reuniões familiares, piqueniques e coquetéis, garantindo uns aos outros que você continuará pagando por sua hipoteca e que vocês são bons cidadãos. Comem, bebem os venenos da sua sociedade e dão seus filhos para o irmão mais velho, a equipe de liderança mundial de controle da mente, onde ninguém pensa, mas simplesmente cumpre com a velocidade da luz ou é eliminado. Um punhado de pessoas é dono da mídia e dirige jornais e redes de televisão, mas é difícil identificar os verdadeiros donos dessas empresas, pois existem planos dentro do plano e jogadores atrás de jogadores. Nada é exatamente o que parece. É hora de acordar e reconhecer que você está recebendo informações destinadas a limitá-lo e controlá-lo.
para que você apoie e se torne parte da economia da morte. À medida que você perde sua vitalidade, corre de um suposto médico para outro, gastando seu seguro, sua propriedade, para garantir que quanto mais doente você fique e quanto mais você procure, mais você ajuda a economia da morte a florescer. O fato de contarmos a parte sombria dessa história, coisas como os costumes sexuais pervertidos e ocultos de seus líderes, não implica em que citaremos nomes. Você descobrirá que aqueles que ocupam cargos relevantes em todos os países do globo foram colocados no cargo porque estão qualificados para exercer poder sobre os outros graças às suas perversões. Segredo para uns, mas que atualmente está saindo do armário. Já tem prefeitos que se vestem de travestis em público, e daqui a pouco vai ter um presidente ou um papa que dança e corre como uma bailarina. Tudo está de cabeça para baixo. Os valores estão invertidos. E tudo bem. É um bom ponto de partida quando você percebe o abuso cometido com a humanidade e como você foi enganado, como eles os enganaram e manipularam. Talvez você escape dessas armadilhas frívolas e restabeleça seu próprio padrão de valores, com base em seu poder como seres biológicos e espirituais. As pessoas se levantarão em protestos raivosos em todo o mundo e as energias aumentarão para um ponto verdadeiramente terrível, exigindo mudanças. Haverá escândalos e confusões que você nunca viu, e bom seria que finalmente você acordasse e percebesse que o que está acontecendo em seu país está acontecendo também em todos os países. Em outras épocas, o povo já se dividiu. Lembre-se da Torre de Babel. Os deuses perceberam que as pessoas estavam se unificando e logo seriam muito poderosos. Então decidiram confundir suas línguas e dividi-los. Foi assim que nasceram as diferentes línguas. Hoje, poucos de vocês são bilíngues ou trilíngues. Na maioria dos casos, vocês vivem isolados e encurralados em suas pequeninas casas, desconectados de seus vizinhos ou da terra em que vivem, mas proclamam aos quatro ventos que são uma comunidade global, viva, graças à tecnologia eletrônica e compartilham como se a longevidade do globo terrestre esteja vivo bilhões de anos. Revejam e reavaliem suas vidas neste momento em que sua regeneração lhe é oferecida. Você vai mudar. Você vai mudar. Você vai mudar pelo simples motivo de que chegou a hora de você mudar. E quando esta hora chegar, peça ajuda ao seu mestre superior. Ele vai ajudar você a encontrar e a entrar na escuridão e sobreviver a este encontro. Se você fugir, estará dando mais poder para ela e permitirá que ela se perpetue. Quando você ignora os costumes que prejudicam os outros, especialmente os de natureza sexual, você está apoiando práticas que prejudicam a todos e cada um de vocês. Você está sendo solicitado a curar o espírito humano para gerar uma frequência na Terra que aprecie os bebês recém-nascidos
em troca da frequência do amor que eles trarão. Você terá que oferecer garantias para que seus jovens não sejam violados, transformados em zumbis, com a mente controlada ou escravos sexuais, para que não sejam enviados para outros planetas para trabalhar em fazendas ou se tornarem laboratórios genéticos que fornecem peças sobressalentes para corpos humanos ou que sejam forçados a procriar para satisfazer os multidimensionais que estão desesperados para reconstruir sua própria gênese, a sua própria raça. Muitos povos de seu mundo estiveram em contato com seus ancestrais multidimensionais. Os reconheceram através do tempo, através das dimensões e através de seu sangue. Eles também sabiam que viveriam de novo e de novo. E por esta razão, ao longo de seu desenvolvimento da sua cultura, eles planejaram o futuro, às vezes por até 7 gerações. Seus ancestrais entenderam o princípio da reencarnação. Mas este conhecimento foi apagado de seus textos sagrados. Entretanto, a equipe de gestão mundial lembra que a família de luz e a família das trevas não estudam em livros diferentes. Ambos têm acesso às mesmas informações. Em um futuro próximo, você vai procurar sua linhagem de outra forma. Hoje em dia, você traça sua árvore genealógica a partir de seus pais e avós, mas logo você será estruturado a partir de linhagens multidimensionais. Chegou a hora de você entender que existe muito mais. Não existe vida humana longa o suficiente ou suficientemente inteligente para ser capaz de criar um plano de controle tão grande que, se você der uma olhada nos bastidores, descobrirá uma raça muito mais antiga que a sua própria história de divisões. Uma história de sigilo e poder oculto.